Irmãos, nós estamos no século 21. Há cerca de 200 anos o mundo tem presenciado avanços tecnológicos, mudanças em todas as áreas da sociedade, envolvendo ciência, educação, cultura, lazer, transporte, em todas as áreas. Mas existem algumas perguntas que ainda não foram respondidas. E essas perguntas são: quem somos? De onde viemos? O que é o universo? Deus existe? Para onde vamos? E apesar dos avanços tecnológicos em todas as áreas, exatas, humanas e biológicas, ainda não conseguimos responder, do ponto de vista humano, a essas questões. Fomos criados por um ser divino, inteligente, ou somos fruto de um acidente cósmico, aleatório? Todas essas perguntas foram e ainda são importantes, mas há uma questão que quero lhes apresentar esta noite, que é a mais importante de todas. Você não precisa abrir a sua Bíblia, porque essa questão é apenas um versículo e eu deixei ela destacado aí no PowerPoint. A pergunta está no Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículo 22, que diz assim: replicou-lhe Pilatos: que farei então de Jesus chamado Cristo? Diga assim: que farei de Jesus chamado Cristo? Amém? Pôncio Pilatos, governador da Judéia, foi acordado por seus oficiais naquela manhã, bem cedo. Levantou-se impaciente, irritado, com a intenção de resolver logo este problema. Era um homem que desejava manter a posição, o prestígio, a popularidade. Ao olhar para Jesus, uma batalha começou a tomar um lugar em sua mente. E eu peço que você olhe para o projetor e comece a imaginar essa cena. Pôncio Pilatos, o governador, ao lado de Jesus, e do outro lado o Barrabás, um ladrão. Ao olhar para Jesus, essa batalha começou na sua mente. O bom homem que estava adormecido dentro de si despertou. O coração de Pilatos dizia: deixe Jesus viver. Ele tentou arrazoar com a multidão, estava tão confuso que a narrativa de Lucas diz que ele fez a mesma afirmativa em 3 momentos diferentes, dizendo: eu não achei em Jesus crime algum. 5 vezes ele postergou a decisão, esperando que a multidão mudasse de ideia. 3 vezes esteve frente a frente com Jesus, olhando em seus olhos. A consciência lhe dizia: não há nada de errado com esse homem. Talvez um pouco de mistério, sim, mas não há nenhuma razão para prendê-lo. E depois de interrogar Jesus, Pilatos ficou convencido de que ele não fizera nada digno de morte. Além disso, Pilatos tinha recebido um bilhete da sua esposa. Os versículos anteriores diz que a sua esposa teve um sonho com Jesus, dizendo: tome cuidado com este homem, ele é inocente. Não era apenas uma questão de intuição feminina. Ela viu Jesus sendo crucificado, ressuscitado e voltando em glória. O bilhete era curto: não se envolva com este homem. Que mal ele fez? Vou castigá-lo e soltá-lo, disse ele. Mas a voz da multidão prevaleceu e dizia: crucificam, crucificam. Ele sabia o que devia dizer, mas não disse, por causa da pressão do povo. Para amainar a ira da multidão, ele mandou açoitar Jesus. Depois de tentar soltar Jesus sem resultado, ele fez essa célebre pergunta: que farei então de Jesus chamado Cristo? Que farei de Jesus chamado Cristo? Ao pronunciar tais palavras, Pilatos fez uma interrogação universal, que todo indivíduo, eu e você,
temos que enfrentar. É uma pergunta inescapável. Ninguém pode ser neutro. Todos terão de enfrentá-la. Todos terão de responder a essa importante e solene pergunta: que farei de Jesus chamado Cristo? Como Pilatos respondeu? Ora, ao entregar Jesus aos líderes judaicos, Pilatos o condenou à morte, e morte de cruz. A pior morte que poderia acontecer para uma pessoa naquela época. Pilatos nunca mais teve paz de espírito. Não podia esquecer o que tinha feito de Jesus chamado Cristo. Isso afetou toda a vida de Pilatos. 8 anos mais tarde, no ano 39, não podendo mais suportar o remorso que carcomia sua consciência, Pôncio Pilatos se suicidou. Pôncio Pilatos respondeu à pergunta: o que faremos então de Jesus chamado Cristo? Desde então, durante toda a história, homens têm respondido a essa questão. Essa é uma questão que teólogos, historiadores, filósofos, homens comuns, homens inteligentes, têm feito durante séculos. Quem era Jesus? Como ele viveu? Ele era apenas um bom homem, um filósofo que nos deixou alguns ensinamentos virtuosos, ensinos morais. Ele era apenas um profeta que veio proclamar uma nova religião, uma nova mensagem espiritual? Ou seria ele um louco? Alguém que pensava ser divino, um impostor que se autoproclamava Deus? Ele realmente existiu ou foi apenas invenção de um grupo de pescadores que vivia na Galileia? Veja o que diz Napoleão Bonaparte no leito de sua morte: Alexandre, César, Carlos Magno e eu mesmo temos fundado grandes impérios. Mas do que dependem essas criações? Do nosso gênio. Dependem da força. Só Jesus fundou seu império sobre o amor. E até hoje milhões de pessoas estão dispostas a morrer por ele. Creio que entendo um pouco a natureza humana, continuou Napoleão, e lhe digo: todos eles eram homens, assim como eu sou homem. Ninguém mais é como ele. Jesus Cristo era mais do que um homem. Palavras de Napoleão Bonaparte. Mas não foi só ele. Durante a história, homens como Dostoiévski, filósofo, escritor, jornalista russo, considerado um dos maiores romancistas da história e um dos grandes inovadores, olha o que ele diz: acredito que não existe nada mais belo, mais profundo, mais compreensível, mais racional, mais franco e perfeito do que o Salvador. Digo a mim mesmo com um amor zeloso que não só existe ninguém como ele, como não poderia existir nenhum outro como Jesus. Outros deram seu pitaco a respeito do Galileu, do Nazareno. Goethe, dramaturgo alemão, disse: se alguma vez o divino apareceu na terra, foi na pessoa de Jesus. Jean-Jacques Rousseau, filósofo, teórico político, escritor e compositor, disse: Sócrates morreu como um filósofo, Jesus Cristo morreu como Deus. Benjamin Franklin, inventor, político, uma referência não só para os Estados Unidos, mas para o mundo, disse: aquele que introduz nos negócios públicos o princípio do cristianismo mudará a face do mundo. Sir Isaac Newton, considerado o pai da ciência moderna, o homem que descobriu a gravidade e as leis do movimento, criou a ótica e reinventou a matemática. Ele dizia várias vezes: Jesus Cristo é o Salvador do mundo. Isaac Newton escreveu mais sobre teologia do que sobre ciência.
E olha que ele deixou muitos livros de ciência. Albert Einstein, quando criança, ele diz: eu sou judeu, mas estou encantado com a figura luminosa do Nazareno. Palavras de Albert Einstein. Ninguém pode ler os evangelhos sem sentir a presença real de Jesus. Sua personalidade pulsa em cada palavra. Nenhum mito é preenchido com uma vida dessas. Albert Einstein, um dos homens mais brilhantes que já pisou nessa terra. Mahatma Gandhi, grande alma, diz: um homem que era completamente inocente se ofereceu como sacrifício para o bem dos outros, incluindo seus inimigos, e tornou-se o resgatador do mundo. Foi um ato perfeito. Mahatma Gandhi era hindu, idealizador e fundador do moderno Estado indiano. Uma grande personalidade, uma das maiores personalidades que também já pisou nessa terra. Martin Luther King, líder do movimento aos direitos civis americano, 1929 a 68. Jesus Cristo era extremista de amor, verdade e bondade. Mas ainda que homens como estes e muitos outros teceram a sua opinião sobre Jesus, chamado Cristo, desde o surgimento do iluminismo, começou-se a surgir a ideia de que Jesus era um mito. O movimento do iluminismo, caso você não saiba, é um movimento intelectual caracterizado pela centralidade da ciência e o racionalismo. A mentalidade crítica e o pensamento filosófico. No século XVIII começou isso. Há 200 anos atrás. Cientistas e filósofos começaram a classificar como irrelevante ou ridículo tudo o que não pudesse ser comprovado cientificamente. Alguns começaram a chamar o cristianismo de superstição de homens não iluminados. Começaram a negar os milagres e todos os eventos sobrenaturais, tanto do passado quanto do presente. E acreditam que, se lhes for dado tempo suficiente, serão capazes de explicar tudo o que há de divino e sobrenatural em Jesus, reduzindo-o de Deus para um mero homem que caiba nos seus parâmetros. Alguns desses homens, como Bertrand Russell, um dos mais influentes matemáticos e filósofos do século XX, disse: é bastante duvidoso, historicamente falando, que Jesus tenha sequer existido, e se existiu, nada sabemos dele. Pegando esta onda que começou a surgir, mais precisamente após o iluminismo, começou a ganhar força, e chegando até os dias de hoje, homens como este, Richard Dawkins, é um brilhante biólogo, evolutivo, etólogo, escritor britânico, porém, vez por outra sai da sua área de biologia e vai tecer comentários na área da história, como este. É até inclusive possível construir uma defesa séria, apesar de não amplamente suportada, de que Jesus tenha sequer existido. Como foi feito, entre outros, pelo professor J.A. Wells, da Universidade de Londres, numa série de livros, inclusive Did Jesus Exist? Jesus realmente existiu? Anos mais tarde, o próprio J. Wells veio a público e pediu desculpas. Porém, nós vivemos um momento em que a internet, e eu espero que você que esteja me assistindo, essa mensagem alcance você, você convide seus amigos, agnósticos, ateus, críticos e céticos, para ouvir essa mensagem até o final. Na onda de homens como este, a internet tem borbulhado de questões, de chacotas, gente que não é do ramo, como recentemente um analista de sistemas fez um burburinho na Europa que diz que tinha provas que confirmavam que Jesus nunca existiu. Mas
mesmo em meio a esses céticos, alguns céticos mudaram de ideia. Alguns que antes criticavam passaram a defender. É o caso de Lew Wallace, um famoso general e gênio literário. Ele era um ateu conhecido, convicto. Por 2 anos, Wallace pesquisou nas principais bibliotecas da Europa e América, procurando informações que destruíssem para sempre o cristianismo. Enquanto ele escrevia o 2º capítulo de um livro que pretendia publicar, repentinamente se viu de joelhos, chorando e clamando por Jesus e dizendo esta incrível e maravilhosa frase: meu Senhor e meu Deus. A mesma frase que Judas usou quando duvidou da ressurreição de Jesus, e Jesus apareceu para os discípulos e falou: Tomé, põe a sua mão aqui no buraco, põe a sua mão aqui aonde Longinos o soldado cravou a lança. Quando Tomé fez isso, Tomé caiu de joelhos clamando: meu Senhor e meu Deus. Por causa da evidência esmagadora, conclusiva, ele não podia mais negar que Jesus Cristo era o Filho de Deus. Mais tarde, Lew Wallace escreveu um famoso livro, considerado um dos maiores romances já escritos a respeito de Cristo, chamado Ben-Hur. Mais tarde esse vídeo ganhou uma versão em filme, e foi um dos filmes, até recentemente, até quando o Titanic conseguiu 11 estatuetas, ele foi o filme que mais ganhou estatuetas. Ben-Hur, escrito por um ex-ateu. Outro ex-ateu que também impressionou pela maneira como ele veio à luz do ateísmo para o teísmo é Dr. Francis Collins. Ele foi diretor do projeto Genoma Humano e um dos responsáveis por um dos feitos mais espetaculares da ciência, o mapeamento do DNA humano em 2001. Em 2006, ele fez declarações como essa: eu sou imperfeito, Deus é perfeito. A pessoa de Jesus Cristo é a ponte que nos une. E ele lançou um livro chamado A Linguagem de Deus. Um cientista apresenta evidências para a crença. Este livro, com quase 300 páginas, o biólogo conta como deixou de ser ateu para se tornar cristão e narra as dificuldades que enfrentou no meio acadêmico ao revelar sua fé. Ele escreve neste livro que a crença na evolução das espécies não entra em contradição com a sua fé. A evolução das espécies é aquela ideia de que o homem foi evoluindo com o passar dos anos. Devido ao sucesso do livro, que figurou durante várias semanas na lista da revista Times, do New York Times, causou uma grande repercussão. Os irmãos provavelmente devem se lembrar dele. Foi criada então a Fundação Biologos, que visa a reconciliação entre ciência e fé. E por fim, um outro ex-ateu, esse foi um dos mais brilhantes homens que já passou nessa terra. C.S. Lewis foi um professor universitário de Cambridge e Oxford. Ele foi escritor, romancista, poeta, crítico literário, ensaísta. Por muitos anos ele foi um agnóstico, negava a divindade de Cristo e considerava Deus o seu inimigo. Mas ele também, dentro de uma honestidade intelectual, submeteu-se a Jesus como Deus e Salvador, depois de estudar as evidências da sua divindade. No seu famoso livro Cristianismo Autêntico, Lewis fez a seguinte declaração: um homem que fosse simplesmente um homem e dissesse as coisas que Jesus Cristo disse, não teria sido um grande professor de moral, seria um lunático ou então o próprio diabo do inferno. Você precisa escolher, C.S. Lewis dizendo, ou ele foi e é o Filho de Deus, ou é um louco, ou coisa pior. Você pode considerá-lo um tolo, ou então cair aos seus pés e chamá-lo de Senhor e Deus. Não venha, porém, com essa história que ele foi um grande mestre de moral. Ele não nos deixou essa alternativa. C.S. Lewis, na sua conjectura, afirma: ou você escolhe
e reconhece que ele é Senhor e Deus, ou ele é um louco. Não tem meio termo, porque a maneira como ele se apresentou foi como Deus, como Criador de todas as coisas. Não dá para ficar com meios termos, como o islamismo faz, dizendo que ele foi um profeta, como os judeus fazem, dizendo que ele foi só um mestre, um rabino, dizendo como as religiões orientais dizem que ele foi uma alma iluminada. Ele não foi só isso. Não foi isso que ele propôs ser. Diferente do que dizem alguns críticos, a documentação de um Jesus histórico, de fato, é muito mais convincente do que a documentação de outras figuras antigas como Confúcio, Buda ou mesmo Alexandre o Grande. Há uma considerável abundância de evidências históricas que confirmam que de fato Jesus existiu. Veja o que diz o Dr. Gary Habermas, diretor do Departamento de Filosofia e Teologia da Liberty University, nos Estados Unidos, um grande especialista que é ainda vivo. Ele diz: examinamos um total de 45 fontes antigas sobre a vida de Jesus, além dos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Há 45 fontes que falam de Jesus. 45 fontes antigas sobre a vida de Jesus, que incluem 19 credos, 4 fontes arqueológicas, 17 fontes não cristãs, 5 fontes cristãs fora do Novo Testamento. A partir desses dados, podemos enumerar 129 fatos relatados referente à vida, pessoa, ensinamentos, morte e ressurreição de Jesus. À luz desses relatos, podemos entender melhor como são infundadas as especulações que tentam negar a existência de Jesus. Outro especialista, professor, escritor especialista em Bíblia, F. Bruce, diz: a historicidade de Cristo é tão inegável para um historiador imparcial como a historicidade de Júlio César. H.G. Wells, outro grande historiador, disse: todos os 4 escritos do Evangelho estão de acordo com o que diz respeito e a fornecer-nos um quadro de uma personalidade bem definida. Eles transmitem a convicção de realidade. Um homem que está acostumado a estudar escritos antigos, ao estudar os 4 evangelhos, J. Wells chega a essa conclusão. Robert Van Wooster, especialista em religiões, diz: a teoria da inexistência de Jesus resta efetivamente morta como matéria acadêmica. Richard Burry e Graham Gould escreveram um livro, Jesus Now and Then, Jesus agora e então, em que eles disseram: o questionamento da existência de Jesus não é aceito pela erudição crítica principal. Michael Grant, desculpa eu estar trazendo muitos nomes, é porque é necessário trazer isso, porque ateus, ímpios, agnósticos, pessoas céticas levantam dados sem fundamentos e muitas vezes enredam cristãos, titubeando que não tiveram um encontro real com Deus. Michael Grant, um historiador ateu, escreveu um livro chamado Revisão de um Historiador acerca dos Evangelhos. Ele diz ainda: a tese do mito de Jesus falha na metodologia crítica moderna e é rejeitada por todos, salvo alguns acadêmicos. E por fim, Graham Settenton, especialista em Novo Testamento, diz: atualmente quase todos os historiadores, sejam cristãos ou não, aceitam que Jesus existiu e que os evangelhos contêm muitas evidências valiosas que devem ser pesadas e avaliadas criticamente. Hoje, nenhum acadêmico de reputação questiona que um judeu chamado Jesus, filho de José, realmente viveu. James Charlesworth, historiador, investigador, professor de literatura em grego em várias universidades e diretor do projeto Manuscrito do Mar Morto. Poderia falar de muitos outros, como Bart Ehrman, maior especialista em Bíblia, em manuscritos antigos, e muitos outros.
que confirmam, historiadores sérios que confirmam que realmente há evidências abundantes que comprovam que Jesus realmente existiu. Amém? Alguém tem dúvida quanto a isso? Ninguém. Glória a Deus. Porém, se Jesus existiu, alguns podem dizer, ok, Jesus existiu, mas quem de fato era Jesus? Será que não inventaram, os apóstolos não pegaram algumas meias dúzias de palavras que ele era um rabino e transformaram? Durante a Idade Média, será que não pegaram isso? Será que não foi ampliado como um eco a voz de Jesus? Todos os dias surgem novos livros sobre Jesus. É quase impossível comprar todos os livros que tentam explicar quem Jesus realmente foi. Diariamente Jesus aparece nas capas das mais variadas revistas. Cada revista tenta convencer o leitor de que a matéria é bombástica. Sempre surge com afirmações de descobertas inéditas sobre Jesus, mas quase sempre não apresenta nada de novo que possa acrescentar para o conhecimento sólido da pessoa de Jesus. Um dos assuntos é que Jesus foi casado com Maria Madalena. Isso tem bombado a internet. Porém, no meio acadêmico, isso é visto com tanta descrença, foge dos padrões acadêmicos de historicidade. Só permeia as revistas, recheia as revistas e os blogs e videologs de especialistas em nada. Recentemente, a revista Time rastreou milhões de vestígios de opiniões em uma análise centrada em dados computacionais e criou uma lista das 100 pessoas mais influentes de todos os tempos. A revista Life também lançou a sua versão com as 100 pessoas que mais mudaram o mundo. Entre pessoas como Napoleão, Maomé, Shakespeare, Abraham Lincoln, George Washington, Hitler, Aristóteles, Alexandre o Grande e outros. Quem ficou em primeiro lugar nas duas revistas? Jesus Cristo. Jesus Cristo de Nazaré, o Galileu, o Nazareno. Mas, ainda assim, Jesus é visto com muito ceticismo no meio secular, nas pessoas, principalmente nos meios acadêmicos, universitários. Que personagem varou os séculos e mesmo agora, milênios depois, continua a impressionar homens e mulheres em todos os lugares? O que é de especial no filho de um carpinteiro, de uma jovem camponesa, que saiu da obscuridade aos 30 anos, não deixou uma só linha escrita para a posteridade, não arregimentou nenhum soldado, não conquistou nenhuma cidade? Qual é o mistério desse Galileu? Porque ele continua nos lábios dos crentes, na súplica do doente, no grito de esperança do sonhador, nos quatro cantos deste planeta. Porque em seu nome foi criada a maior religião do mundo, com quase 3 bilhões, as 3 maiores religiões do mundo somadas: islamismo, cristianismo e judaísmo. Cristianismo em primeiro, islamismo e depois judaísmo. Todas elas reconhecem a figura do Nazareno como alguém enviado de Deus. Mas será que ele só foi alguém enviado de Deus? Somente um profeta, como diz os muçulmanos? Ou somente um grande mestre que deixou bons ensinamentos, como diz os rabinos judeus? A grande questão que se começa sobre a pessoa de Jesus: tudo bem, ele existiu, mas ele não ressuscitou. Através dos séculos, a maioria dos grandes eruditos que têm considerado as provas da ressurreição têm acreditado e ainda acreditam que Jesus está vivo. Quantos creem que Jesus está vivo? Você crê que Jesus está vivo? Depois de ter examinado as evidências da ressurreição dadas pelos escritores do Evangelho, o falecido Simon Greenleaf, uma autoridade em assuntos legais na Faculdade de Direito de Harvard, concluiu: portanto, é impossível que eles, os apóstolos, pudessem ter persistido na afirmação da verdade que narravam. Se Jesus não tivesse mesmo ressuscitado dentre os mortos, e se não soubesse deste fato com a mesma certeza que tinha em relação a qualquer outro fato. Ao avaliar os evangelhos,
ele concluiu como um especialista que avalia relatos de que os evangelhos ou os evangelistas Mateus, Marcos, Lucas e João, ao narrar as histórias de Jesus, estavam de fato narrando algo que eles tinham vivenciado. Não haviam evidências de mentira. Outro especialista, Sr. Lionel Lockwood, é considerado um dos maiores advogados da história britânica e do mundo. Ele entrou para o livro dos recordes, o Guinness Book, como o advogado mais bem-sucedido do mundo. Ele teve 245 absolvições consecutivas de assassinato. Ele foi nomeado cavaleiro pela rainha Elizabeth. Tremendo advogado, especialista em escutar pessoas, escutar relatos. E olha o que ele disse a respeito dos evangelhos. Eu humildemente acrescento que passei 42 anos como advogado de defesa, aparecendo em muitas partes do mundo, e ainda estou ativo neste ramo. Tenho tido a sorte de conseguir um número de sucessos em julgamento e digo, inequivocadamente, que a prova da ressurreição de Jesus Cristo é tão avassaladora que obriga a sua aceitação sem deixar nenhum espaço para dúvida. Outros homens também confirmaram, pelos relatos especialistas, investigadores, muitos deles ateus. O tempo não nos permite falar de todos eles, ex-ateus, que ao ler os evangelhos com um olhar crítico e acadêmico que eles estão habituados a ter, reconheceram que há verdade nos evangelhos, ainda que alguns digam que há aparentes discrepâncias entre os evangelhos, ou até erros, mas de fato são fatos reais. Ok, Jesus ressuscitou, está vivo, são especialistas dizendo, mas Jesus não é Deus. Pode dizer que ele foi um grande homem, mas ele não é Deus. Se Jesus era meramente um homem bom, então a Bíblia não é a palavra de Deus, mas meramente um livro igual a todos os outros. Vamos considerá-lo como os livros de Shakespeare, como homilia de Homero e assim por diante, como os outros grandes livros da história, como Moby Dick. Se Jesus não é Deus, não há salvação para o homem. Quaisquer que sejam os sentimentos que tenhamos de termos sido salvos ou ter nossas vidas transformadas, é mera ilusão da sua mente e das suas emoções. Se Jesus não é Deus, então não há céu. Se ele não é Deus, ele não ressuscitou dos mortos. Se ele não ressuscitou dos mortos, também não ressuscitaremos. De uma forma simples, ou Jesus era Deus, ou não era. Se ele não era Deus, ou ele estava enganado sobre si mesmo e enganou um monte de gente. Estaria ele enganado sobre a seu próprio respeito? Jesus? Ele enganou os outros sobre si mesmo? O que vocês acham? Estaria iludido ou desequilibrado mentalmente? O que lemos nos evangelhos, esse Galileu, que os historiadores confirmam que existiu, era um lunático? Mas seria Jesus um enganador, uma fraude, um impostor? Ao examinar a sua vida e ensinamentos, podemos reparar que ele era o apogeu da verdade e da bondade. A sua influência da humanidade tem transformado pessoas simples em pessoas de confiança, seguras e em paz. Há milhares de pessoas que já faleceram e ainda estão vivas, que podem confirmar que tiveram suas vidas tocadas e transformadas pelo Galileu, e aqui está uma delas. Então regressaremos à primeira proposição. A única alternativa que verdadeiramente nos resta é que Jesus de fato é Deus. Nas palavras do apóstolo do apóstolo João, ele diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. O verbo se fez carne e habitou entre nós, e cheio de graça e de verdade, vimos a sua glória como a glória do único Filho de Deus. Amém? Glória a Deus. Olha o que João também diz no 14, versículo 7, retratando o caso de Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Respondeu Jesus: há tanto tempo estou convosco que ainda não me conheceste, Filipe.
Quem me viu a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim é quem faz as suas obras. Crede que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Crede pelo menos pelas suas obras, pelas mesmas obras. Jesus revelou o Deus, Criador dos céus e da terra. Em João 17 ele diz: agora pois, glorifica-me tu, ó Pai, Jesus orando, com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Antes que Abraão existisse, eu sou, ele disse. Ele é Senhor do universo, Ele é Senhor do tempo, o qual, subsistindo em forma de Deus, Filipenses 2,6, não considerou o ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, e foi obediente até a morte e morte de cruz. Eu estou recitando alguns textos claros que confirmam que Jesus é Deus, porque há religiões que pegam estes textos, distorcem e dizem que Jesus não era um Deus, como os testemunhas de Jeová, como os mormons e outros que dizem que Jesus é Salvador, mas Jesus não é Deus, portanto não tem divindade em si mesmo. Errado. As Escrituras confirmam que Ele é Deus, porque somente Deus perdoa pecados, amém? Somente Deus ressuscita dos mortos. Já estou caminhando para o final. Colossenses 1,16 diz: porque nele, em Cristo, foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, dominações, principados, potestade, tudo foi criado por Jesus e para Jesus. Ele é antes de todas as coisas, e nele subsiste todas as coisas. Ele é o cabeça do corpo, da igreja, o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência, porque aprove a Deus que em Cristo Jesus habitasse toda a plenitude, e que havendo por ele feito a paz, pelo seu sangue, da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão nos céus. Aleluia, glória a Deus. Ele é Deus, e Ele mora em mim e mora em você. Nunca deixe alguém dizer na sua frente que Ele não existiu, que Ele não ressuscitou e que Ele não é Deus. É a base da nossa fé. Essas três verdades. Jamais houve um homem como Jesus de Nazaré. Ele é a personalidade mais singular de todos os tempos. O tempo foi dividido em antes de Cristo e depois de Cristo. Estamos no ano de 2016, contado a partir do ano 0 do seu nascimento. Centenas de anos antes do seu nascimento foram registradas nas Escrituras as palavras dos profetas de Israel que anunciaram a sua vinda. Durante um espaço de 1500 anos antes de Cristo, mais de 300 profecias a seu respeito foram cumpridas em Jesus, descrevendo a sua chegada, todos os detalhes. Em realidade, nasceria de uma virgem, seria morto ao lado de assassinado ao lado de 2 homens, e uma série de detalhes que os especialistas em estatísticas dizem que é muito. A estatística, a probabilidade para acontecer isto é quase que improvável do ponto de vista humano. Que Ele existiu, que Ele está vivo e que Ele é Deus, que Ele está aqui. A questão não é se você gosta ou não dos cultos evangélicos. Você pode não gostar das nossas músicas, você pode não gostar das nossas pregações, você pode não gostar dos nossos estilos, você pode não gostar das nossas igrejas, você pode duvidar se Deus existe ou não, você pode ter milhares de provas contestando pela racionalidade que Deus não existe, pode provar,
que está certo. Porém, a pergunta não é se Deus existe, a pergunta não é qual é a verdadeira igreja, a pergunta não é qual é o pastor sério ou pastor pilantra, se é o padre, se é o muçulmano, qual é a verdadeira religião. A pergunta é: quem é Jesus? O que faremos de Jesus chamado Cristo, Nazareno? Quando alguém vier te questionar se Deus existe, pergunte retrucando: e Jesus? Existe? Porque temos que levar todas as nossas pregações, toda a nossa teologia, todos os nossos argumentos para a pessoa de Jesus. A igreja tem que ser cristocêntrica, as nossas mensagens têm que ser cristocêntrica, a nossa vida tem que ser pautada em Cristo, tudo o que fazemos tem que convergir nele, todo o nosso diálogo. Podemos recitar vários poetas, recitar mensagens, recitar sábios, mas nada se compara a Jesus. Nada se compara a Jesus. A vida que Jesus viveu, os milagres que Ele fez, as palavras que Ele falou, sua morte, sua cruz, sua ressurreição e sua ascensão aos céus, todos esses fatos indicam que Ele não foi um simples homem. Foi Deus que andou aqui na terra conosco. Deus desceu da sua glória em forma humana, esvaziou-se, como diz Filipenses 2, tomou a forma de servo, humilhou-se, foi obediente até a morte, e morte de cruz, para resgatar a mim e a você. Isso é fato. Ele mesmo afirmou. Veja se algum sábio no passado afirmou palavras de Jesus: eu sou o pão da vida, quem vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Isso está no Evangelho de João 6,35. Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, pelo contrário terá a luz da vida. João 8,12. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo, entrará e sairá e achará pastagens. João 10,9. Confúcio nunca disse essas palavras, Buda nunca disse isso, Maomé nunca disse coisas como essa. Eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. João 11,25. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que era, que é e que há de vir, o Todo-Poderoso. Nunca nenhum homem falou assim. Nunca nenhum homem falou como Jesus falou. Os sacerdotes disseram assim: vá prender Jesus, porque nós temos inveja dele, porque a multidão segue ele, a multidão o ama. E mandou dois soldados do templo. Chegou Jesus na festa e disse: quem quiser venha e beba de graça das águas da vida. Ele era a fonte que Deus estava novamente abrindo, assim como abriu a fonte das águas no deserto para o povo. Aqueles soldados pararam e esperaram Jesus pregar e disseram assim um para o outro: vamos esperar Jesus falar, porque se pegarmos Jesus agora, tentarmos pegar, a multidão pode nos bater. Acabou a mensagem, a multidão foi despedida lá em Jerusalém. Aqueles dois ficaram estupefatos, parados, atônitos. Os líderes chegaram a eles e falaram assim: por que vocês não prenderam Jesus? Eles disseram: nunca, jamais nenhum homem falou como ele falou. Jesus foi tão incrível, cada relato, cada momento, a maneira como ele tocava as crianças, como ele falava, tudo que ele fazia, até a sua morte, impressionou o centurião romano, que estava acostumado a crucificar ladrões. Ele disse: verdadeiramente esse era o Filho de Deus. Eu nunca vi ninguém perdoar as pessoas enquanto estão morrendo. Eu nunca vi um rei com tanta nobreza sendo morto como Jesus morreu. De fato, Jesus Cristo é maravilhoso. E eu caminho para o final. Foi assim que ele se revelou desde os primórdios do Antigo Testamento. Foi assim que ele se revelou no Novo Testamento. E é assim que ele sempre se revela. Ele nasceu em um estábulo alheio, viajou em barcos que pertenciam a outras pessoas,
cavalgou num animal emprestado, comeu à mesa de outros, foi sepultado num túmulo de um amigo. Entretanto, ele é o dono do universo. Aleluia. Nunca escreveu um livro, porém existem milhares de livros escritos em seu nome, a seu respeito. Shakespeare tem suas obras traduzidas em 30 línguas. Thomas Kempis em 60 línguas. John Bunyan em 100 línguas. Escritor cristão, escreveu O Peregrino. Mas o livro que primeiro falou sobre esse maravilhoso Jesus foi traduzido em milhares de línguas e até hoje é traduzido, é pregado, é o mais vendido, é o mais amado, é o mais roubado. Está na estatística dos livros mais roubados. É o livro dos livros. Como é que alguém pode dizer que isso daqui é invenção humana? Desculpa, tem que ser muito crente para ser cético, porque as evidências contra a veracidade de tudo que eu estou falando aqui é esmagadora. É mais fácil ser crente. É mais fácil ser crente. Jesus nunca estudou medicina, porém foi o médico dos médicos que cura todos os que se aproximam dele. Vou chamar os músicos. Nunca fundou um colégio, mas centenas de milhares de colégios têm sido fundados a fim de ensinar as suas palavras, como o colégio que nós vimos na hora dos avisos, e o seu modo de viver. Seus ensinos têm permanecido durante mais de 2000 anos, e muito mais pessoas agora o apreciam mais do que mesmo no passado. Glória a Deus. Alguns cientistas disseram, no período do iluminismo, o racionalismo, o cientificismo, a razão humana vai destruir com todas as religiões, inclusive com o cristianismo. Chutaram a bola e feio. Pesquisas apontam que as pessoas estão mais espirituais. Elas nutrem cada vez mais espiritualidade, mesmo entre cientistas. Nós vimos aqui essa história de que ciência e fé não andam juntos. É mentira, não é fato. Amém? Jesus nunca viajou mais do que 200 quilômetros de sua cidade natal, mas em seu nome milhares percorreram e ainda percorrem este planeta carregando a sua mensagem. A mensagem de Jesus até na lua. Teve astronautas que colocaram o nome de Jesus até na lua. Jesus nunca viajou mais do que 200 quilômetros de sua cidade natal, mas em seu nome milhares percorrem e ainda percorreram este planeta. Já disse, ele nunca organizou um exército, nunca fundou um império, mas milhares de crentes estão prontos a morrer por sua causa. Quantos estão dispostos a morrer por essa mensagem? Amém. Nunca fundou um império. Seu reino de graça abrange o mundo inteiro. Dizem os estudiosos que na Bíblia ele tem mais de 250 nomes. No entanto, seja como for, ele é mais do que qualquer que os seus nomes possam exprimi-lo. Seu nome é maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. A Kiane nomeou este retrato de Jesus como Príncipe da paz. Glória a Deus. Jesus é um nome maravilhoso que está acima de todos os outros nomes. Seu nome é mais belo, mais grandioso e mais glorioso do que os nomes de todos os homens que já viveram neste mundo. Falamos de grandes homens como Alexandre o Grande, César o Grande, Pedro o Grande, Alfredo o Grande, Frederico o Grande, Napoleão o Grande, mas nunca dizemos Jesus o Grande. Ele é supremamente grande e o seu nome Jesus é completamente suficiente. Não dá para comparar com esses outros homens pequenos, grandes. Amém? Com pecadores ele é compassivo, com as crianças ele é amoroso, com os doentes ele é um agente de cura. Quando você estiver com a sua alma aflita e não sabe para onde ir, nem que lado se voltar, olhe para Jesus, o Nazareno, chamado Cristo. Ele é o autor da vida, Ele é a nossa esperança de um futuro melhor, Ele é a razão de nosso viver, Ele é o sentido de tudo isso aqui. Ele é o nosso mestre, nosso norte, é a coluna da nossa fé, a âncora da nossa vida. É em Jesus que organizamos a nossa história, é em Jesus que organizamos a nossa mente. Tudo gira em torno dele. Os nossos sonhos, as nossas vontades, as nossas decisões. Ele é o comandante das hostes celestiais. Ele é o rei de servos e servas que saem pelo mundo empunhando este livro sagrado.
Ele é o pontífice máximo de sua igreja, lavada pelo seu sangue. Glória a Deus. Ele é o reitor de toda a sabedoria. Ele é o duque que reina entre os pobres. Ele é o barão das cortes miseráveis. Ele é o príncipe da paz. Ele é o saqueador do inferno. Ele é o conquistador da morte. É o proprietário dos confins do universo. Ele é o meu amigo, é meu salvador e meu Senhor eterno. Ele quebrou as paredes que separavam homens e mulheres. Através dele caíram por terra nacionalidade, gênero, status, grau social. Não importa se você é uma criança, se você é um idoso, não importa o seu passado, não importa o seu pecado. Ele está acima de tudo isso. Ele merece que homens e mulheres, ateus e crentes, sábios e indultos, judeus, gentios, ricos, pobres, elite ou multidão, anjos e demônios, principados, potestades, todos, absolutamente todos, confessem com sua língua que Ele é o Senhor. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus. Levante do seu lugar. Vamos louvar. Enche o peito. Enche o peito. Que essa noite esse Jesus te conquiste por inteiro.